Olá, queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo Momento com Deus aqui do canal Enriquecendo a Alma. Eu sou Leonardo e se inscreva no canal, ative o sininho e segue a página no Instagram Enriquecendo a Alma, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida imensamente em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje em dia ler a Bíblia é muito fácil. Ter o acesso à Bíblia é muito fácil porque a gente tem no celular. A gente tem aplicativos em que a gente pode fazer o download da Bíblia e utilizar ela mesmo sem internet. Mas não só a versão digital, a gente tem a versão impressa, várias lojas vendem pela internet, a gente consegue comprar a Bíblia. E até mesmo algumas igrejas já fizeram campanhas e distribuíram Bíblias gratuitamente. Então, a verdade é que o acesso à palavra de Deus ela é muito amplo, ela é muito fácil aqui no nosso país, né? Nos nossos dias. E a gente muitas vezes talvez nem percebe o quanto é fácil o acesso à palavra de Deus. E é claro que isso é no nosso país. Existem países pelo mundo que a perseguição é grande, é muito grande, como por exemplo Coreia do Norte, países comunistas, países do Oriente Médio, que é proibido a utilização de Bíblia Sagrada. E se as pessoas são pegas lendo a Bíblia, elas são presas e em muitos casos até mortas. Né? Claro que isso daí nunca vai ser divulgado na televisão, nos jornais, mas a verdade é que isso acontece, isso é fato. Mas o que eu quero dizer, irmãos, para nossa realidade, que é o nosso país, né? Realidade que a gente vive, aqui nós temos um acesso muito fácil e muito amplo à palavra de Deus. Isso nós não podemos negar. Em resumo, só não tem uma Bíblia quem não quer, só não lê a Bíblia quem não quer, não é verdade? Então a gente pode ler e existem distribuição de panfletos que vêm com versículos bíblicos, né? Então, Bíblia a gente tem por todos os lados. Graças a Deus por isso. Mas você já imaginou o que seria se não tivesse mais Bíblia? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo. O vídeo se chama O Bloqueio do X, que é o antigo Twitter, e a Palavra de Deus. Falando sobre o bloqueio da rede social, que estava sendo proibida de ser utilizada aqui no país. E eu disse, imagina se a gente não pudesse ler a Bíblia, se a gente não tivesse acesso à Palavra de Deus. Ali é só um site, uma rede social, tem outras redes sociais que podem ser utilizadas, mas a verdade é que aquela já não tem mais acesso. Mas e se fosse assim com a Palavra de Deus? E se a gente não tivesse mais acesso à Palavra de Deus? E hoje eu trago esse vídeo para tratar basicamente do mesmo assunto também, né? Só que aqui eu não vou falar supondo que a gente não vai ter acesso à palavra de Deus como se a gente não tivesse. Aqui eu vou trazer uma passagem bíblica que diz que, de fato, um dia a gente não vai ter mais acesso à palavra de Deus. O versículo que eu quero ler, os versículos estão lá em Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Olha só, irmãos, olha essa profecia que ainda não se cumpriu, né? Mas que vai se cumprir. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Meus irmãos, olha a seriedade, o nível da seriedade desses versículos. Você pensa assim que a gente realmente ainda tem acesso. Então imagina se fosse bloqueado o download da Bíblia, se não tivesse mais como pegar ela pelo celular ou pelo computador. A gente atenda a versão impressa, certo? Mas vai haver um tempo, irmãos. A Bíblia está falando em que não vai ter a palavra de Deus. Não vai ser achada a palavra de Deus. Olha como isso é sério. Hoje a gente consegue, acessa de várias formas, né?
Mas vai haver um tempo em que as pessoas irão procurar com fome e com sede da palavra, mas não vão achar, não vão poder saciar sua fome e sua sede, porque não vão achar a palavra de Deus. Isso é uma profecia para o futuro. Irmãos, por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Enquanto a palavra de Deus está aqui à nossa disposição, o Senhor está se deixando encontrar, está se deixando ser invocado, mas vai vir dias em que não se achará mais a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente ler as Escrituras, a gente guardar as Escrituras do nosso coração, porque elas são a palavra de Deus, são a verdade absoluta, e é o que traz vida para a nossa vida, é o que traz vida abundante para nós. E assim, a gente pensa que hoje em dia as pessoas têm acesso à palavra de Deus, todo mundo tem acesso, mas ninguém quer saber. Pelo contrário, hoje em dia a Bíblia é desprezada. A Bíblia está sendo proibida em escolas, lugares públicos, né? Muitos lugares não é permitido o uso da Bíblia, muitas vezes com o argumento de que, não, isso daí é um fundamentalismo, isso daí é fora da realidade, isso daí é uma crença, não tem nada a ver com a realidade, então aqui a Bíblia não serve. Então as pessoas rejeitam a palavra de Deus. Muitas vezes dentro da igreja, muitos irmãos não leem a Bíblia. É claro, a gente não tem como falar do ímpio ler a Bíblia. O ímpio nem acredita em Deus muitas vezes, nem serve a Jesus, mas a questão é que dentro das igrejas, muitos irmãos não leem a Bíblia. E isso é extremamente sério porque a Bíblia é o nosso alimento diário. A gente não fica sem comer e sem beber por um dia. Como que a gente consegue ficar dias sem ler a palavra de Deus? É como se a gente não estivesse dando de comer e beber a nossa alma, o nosso espírito. Isso vai enfraquecer, vai deixar a gente vulnerável, doente, tudo o que causaria falta de alimento. E o pior, vai deixar a gente vulnerável a qualquer vento de doutrina. É por isso, irmãos, que a gente vê muitas vezes uma pessoa que às vezes até parecia de família, certinho, de repente entra numa faculdade ou começa a conviver com um grupo de amigos e a cabeça vira completamente e começa a usar drogas, começa a se rebelar contra os pais. Por quê? Porque não tem um fundamento firme na palavra de Deus, não tem aquele alicerce na palavra de Deus. Isso estou falando de muitos cristãos, muito crente. Então, irmãos, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, aproveita enquanto é possível, porque vai chegar um tempo que ela não vai estar mais disponível. Deus nos livre disso, né? Mas que a gente fique firme hoje, leia a palavra e guarde ela no coração, amém? Muito obrigado por você ter estado até aqui comigo, que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, coloque todas para receber do YouTube uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo e segue a página no Instagram, Enriquecendo a Alma, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.